Pronto. Então, se a gente for colocar aqui os números quânticos, o principal, vamos dizer que é uma forma mais abrangente da gente localizar esse elétron. Então, o número quântico principal vai dizer a camada que ele se encontra, certo? Se ele está na camada um, então o número quântico dele principal é um. Se está na camada 2 é 2. Se está na camada 6 o número quântico principal dele é 6. Se está na camada 5 o número quântico principal dele é 5. Então a gente vai localizar esse número quântico principal de acordo com a camada que ele se encontra, certo? De acordo com a camada que esse elétron se encontra. Para isso, pessoal, a gente vai relembrar aquele conteúdo também da distribuição eletrônica, que eu mostrei para vocês lá aquele conceitozinho, aquela tabelinha, aquele diagrama, que é esse diagrama aqui, ó, que a gente está utilizando. Não vou fazer ele mais uma vez, que a gente vai perder muito tempo. Então, temos aqui um diagrama, ó, que são as 7 camadas, um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e por aí vai. Então, imagina aqui, deixa eu voltar aqui para minha tela. Pronto. Imagina aqui que o último elétron, só um exemplo, o último elétron, ele se encontrou aqui nesse subnível bem aqui, ó, 5S2. No subnível 5S2, vou destacar aqui, pronto, no subnível 5S2. Então, a partir dessa informação, eu consigo descobrir qual é o número quântico principal desse elétron, certo? Então, se ele está aqui, o número quântico principal vai ser sempre esse número que vem na frente, que representa a camada. Esse 1 aqui representa, deixa eu voltar aqui de novo. Esse 1 bem aqui na frente, ó, ele representa aqui a camada 1. Esse 2 aqui vai representar a camada 2. Se parar nesse 4 bem aqui, ó, representa a camada 4. Se for no 7, vai representar a camada 7 e por aí vai. Então, de acordo de onde parar aqui a distribuição eletrônica, eu posso identificar, eu posso localizar pelo menos o número quântico principal desse elétron, certo? Então, eu posso dizer que ele está na camada 1, 2, 3, 4, 5. E de acordo com esse destaque bem aqui que eu tive para vocês, ó, que é esse que nós estamos analisando, de acordo com esse aqui, eu posso dizer que o número quântico principal desse elétron aqui é o 5. Número quântico principal. Ele é representado aqui pela letra N. Isso aqui é muito importante para a gente resolver algumas questões. O número quântico principal, então, é igual a 5. Certo, pessoal? Porque tá aqui nessa camada 5, ó, o 5 na frente do S é o que vai mandar no número quântico principal, ok? Mas para isso eu preciso fazer a distribuição eletrônica, toda bonitinha, para a gente chegar até essa conclusão, ok? Então o número quântico principal desse elemento aqui é 5. Pronto, essa parte aqui fácil demais. Pergunta, podem estar respondendo aí no chat se souberem a resposta. Se, por exemplo, parar aqui em outro número quântico, vou colocar agora aqui de quadrado, uma forma quadrada aqui, ó. Se parar bem aqui, vamos dizer que eu fiz a distribuição eletrônica, tal, cheguei até aqui no 6P6. Qual é o número quântico principal aqui desse subnível aqui, pessoal? O Nilson disse que é o 4. Vou botar uma seta aqui apontando qual que eu quero que vocês me digam. É esse aqui, ó. Vê se vocês estão prestando atenção aí. Estou de olho aqui no chat. Então, o número quântico principal é o número quântico principal desse daqui, pessoal, que vai mandar na localização desse número quântico principal, como eu disse para vocês, é o número que vem antes da letra, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o 6P6. Se é 6P6, o número quântico principal desse elementozinho aqui é o 6, certo? Então, o que vai dizer para a gente, que vai mandar aqui, ó, esse númerozinho que vem antes da letra aqui que representa o subnível.
Então, o nível é a camada, como eu disse para vocês. São 7 camadas, então vocês vão ter aqui toda a distribuição eletrônica dessas 7 camadas, certo? Então, esse número quântico principal, no caso desse daqui, ó, deixa eu ver se eu encontro outro, pronto. No caso desse aqui, o número quântico principal foi 5, porque tem um 5 aqui antes do S. Nesse outro aqui que está o quadradozinho, o número quântico principal dele aqui é o 6, porque tem um 6 aqui antes desse P. Então, o número quântico principal desse daqui ó, é 6 e desse outro aqui é 5, beleza? Deixa eu tentar limpar aqui esse. Pronto. Vamos tentar agora o número quântico secundário. Vou colocar aqui para vocês no slide. Pronto. Do número quântico secundário. Esse número quântico secundário ele vai dizer para a gente aqui, de acordo com a letra. Então, ele indica a energia do elétron no subnível entre os átomos conhecidos em seus estados fundamentais. Um varia de 0 até 3, e esses subníveis são representados pelas letras S, P, D, F, respectivamente. O número máximo de elétrons em cada subnível é dado por 2 vezes 2L, né? Mais 1, ok? Então, esse número quântico aqui, ó, isso aqui é um L, viu, pessoal? Não é um I, não. Ele é representado pela letra L. Então, nós vamos analisar aqui agora como descrever, como definir aqui esse número quântico. Bora lá. Vamos imaginar aqui, meu povo. Vou colocar bem aqui. Vamos imaginar aqui que eu tenho um elemento X aqui, não sei que elemento é esse. Ele vai ter, vamos botar aqui 9 elétrons. Ele vai ter 9 elétrons. Como é que vai funcionar aqui a distribuição eletrônica dele? Vou relembrar esse conteúdo para vocês nesse momento agora. Primeiro, esses 9 elétrons, vou tirar aqui mais uma vez. Esses 9 elétrons eu vou contar aqui, ó, através dessa ordenzinha, certo? Através dessa ordem bem aqui, ó. E esses números que estão em cima, certo? Esse daqui, ó. Vou contar, somando um com o outro aqui, até dar 9. Esses númerozinhos que estão aqui, ó. Ok? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Distribuição eletrônica simples. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu tenho que sempre seguir essa ordem, não posso pular nenhum deles. E eu vou seguindo, ó. 1S2, então já tem um 2 aqui. 2S2, 2 mais 2, 4, né? 2P6. Então, ó, podemos analisar aqui, ó. 1S2 dá 2, mais 2, 4, mais 6, dá 10. Opa, peraí, mas passou. Se eu quero só 9 elétrons, eu não posso ter 10 aqui. Então, eu faço uma diminuição sempre no último subnível, ok? Então, 2 mais 2 dá 4. Para eu chegar até 9, eu preciso de mais quantos elétrons aqui? Só de 5, né? Então, ao invés de eu colocar aqui 2p6, eu vou colocar 2p5. Mas, professor, de onde é que o senhor está tirando aqui essas letras todas aí, que eu não estou entendendo nada? Essas letras, como eu estou dizendo para vocês, eu estou tirando daqui, ó. Dessa mesma ordenzinha que eu estou mostrando para vocês, certo? Aí os números que eu estou contando são esses que ficam na parte de cima aqui, ó, certo? Por exemplo, esse aqui eu contei 2, ó, mais 2 dá 4. Aí eu vou utilizar esse aqui para dar 9, mas como eu não tenho aqui, eu não preciso desses 6, eu preciso só de 5. No último aqui eu coloquei 2p5. Beleza, 2p5. Então, basicamente, o que vai interessar para mim, vou colocar de verde, o que vai interessar para mim é esse subnível aqui, ó, o 2p5, certo? Bora ver se está ficando alguma cor na mente. Se não tiver, a gente explica novamente. 2p5. Nesse caso aí, pessoal, qual seria o número quântico principal desse composto aqui? Vendo que aqui esse último subnível aqui é 2p5. Qual seria o número quântico principal?
Você pode estar respondendo aí no chat, mesmo que esteja errado, mas respondam em alguma coisa, tá? Olha, Nils, presta atenção. O número quântico principal é só o primeiro. Você não precisa. Isso, exatamente, Diego. É o 2, certo? A Fisa também respondeu que é o 2, então beleza. O número quântico principal é o primeiro, é o que vem antes da letra, no caso, antes desse P5 aqui, ó. Então, esse número quântico principal, vou colocar agora aqui de laranja, é esse doisinho bem aqui, ó. Ok? O que vai me dizer o número quântico secundário é a letra, mas a gente vai já passar para lá. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. O número quântico principal eu posso representar pela letra N. Então, N é igual a 2. N é igual a 2. Certo? O que é que está dizendo que esse N é igual a 2? Justamente esse doisinho que está bem aqui, ó, antes desse P. Beleza? Então, eu posso dizer então que ele tem duas camadas. Tem duas camadas. Então, se ele está na segunda camada esse elétron, se ele está aqui na segunda camada esse elétron, então o número principal dele é igual a 2. Perfeito. Agora, eu quero relembrar com vocês aqui um conceitozinho lá dos subníveis eletrônicos. Esses subníveis eu divido eles em S. Vou mudar a cor aqui para ficar um pouco mais visível, uma cor mais viva. Os subníveis eletrônicos é a sopa de feijão, né? S, P, D, F. S, P, D, F aqui são os 4 subníveis, certo? Esses números aqui a gente vai chamar de número quânticos secundários, ok? Tudo bem, Rennerson? Então, os números quânticos principais são os níveis, que a gente acabou de ver, que pode ser de 1 a 7, dependendo do nível que ele se encontrar, esse elétron. Como ele estava aqui no nível 2, ó, então o número quântico principal dele é o 2. Ótimo. Agora a gente vai ver o número quântico secundário. O que vai mandar no número quântico secundário é a letra que vem depois desse número 2 aqui, que no caso é o P. Então, como é que vai funcionar isso aqui? O S é o número 0, vai ser representado pelo número 0. Então, se eles parar nesse subnível S aqui, ó, seria então um número quântico secundário igual a 0. Ok? O P, o número quântico secundário, deixa eu ver se vai ficar bem baixo, ficou, é 1. Então, já a gente passa para aí. Se o elétron parar nesse subnível P aqui, então o número quântico secundário dele vai ser igual a 1. O D é igual a 2 e o F é igual a 3. Então, eu tenho aqui essa diferençazinha básica, acho que eu vou dar um espaço maior aqui entre esse P e esse S. Então, vamos ter aqui o 1, o 2 e o 3. Ótimo, bem separadinho agora. Então, pessoal, são esses aqui os números quânticos secundários, que são representados aqui pela letra L, ok? Então, o número quântico principal desse elemento aqui é 2. O número quântico secundário é qual, então? Se parou no subnível P, então o número quântico secundário dele é... Número quântico secundário é representado pela letra L. Olha aqui, ó, vou botar de azul aqui para vocês. É qual, pessoal? O secundário. Aí eu vou ver, ó. Ele parou no... É o 2p5, né? Que eu estou vendo aqui, ó. 2p5. Número quântico principal, 2, porque tem esse 2 aqui na frente. Número quântico secundário, P. Aí eu vou ver aqui na minha tabelinha, ó. O S é o 0 e o P é o 1. Então, o número quântico dele secundário é igual a 1. Ok? Exatamente. O Renison aqui chegou agora e já está respondendo certo. Então, o número quântico secundário dele é igual a 1. Se parasse no subnível D, seria 2. Se parasse no F, seria 3. Mas como ele está aqui, ó, 2p5, o principal é 2, o secundário é 1. E agora vem aqui os mais complicadinhos aqui um pouquinho. A gente vai já fazer aqui essa diferenciaçãozinha básica. Beleza, já vimos aqui dois números quânticos pra gente, ó. O primeiro foi o principal, que é muito tranquilo, é só a gente ver o número que está antes dessa letra aqui, que representa o subnível. O segundo é o número quântico secundário, que vai depender do subnível aqui de energia dessa substância, ok?
E agora a gente vai para o terceiro, que é o magnético. Esse aqui é uma tretazinha um pouco diferente. Bora lá. Pessoal, esses eu vou apagar isso aqui, ok? Vou apagar isso aqui. Aí a gente vai fazer agora aqui outra tabelinha. Como é que vai funcionar isso aqui, gente? Eu tenho aqui o subnível S, o P, e o D e o F. Tá aqui, ó. Subnível S. Vou tentar colocar ele para cá, tentar organizar o máximo possível aqui para vocês. Subnível P, dá uma distânciazinha um pouco maior. Subnível D, maior ainda. E o subnível F. Isso aqui, meu povo, a gente chama de orbitais. Que negócio é esse de orbitais, professor? O senhor está enrolando as coisas aqui. Como é que vai funcionar isso aqui? Nesses orbitais aqui, pessoal, a gente vai colocar os elétrons aqui e começar a organizar esses elétrons. Eu não falei para vocês que para a gente identificar alguém, ele pode ser identificado pelo seu país, aí de forma mais específica, do país vai para o estado, do estado vai para a cidade, da cidade vai para o bairro, do bairro vai para a rua, e da rua vai para o número da casa. É basicamente isso que a gente vai fazer agora. Espera aí, só um instante para eu terminar aqui. Tá. Isso aqui vai ficar um pouco menor. Mas não tem problema não, vai dar pra gente entender. Ficar um pouco imprensado. Certo, vou utilizar aqui esses três primeiros aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Ok, gente. Eu vou colocar aqui, mudar aqui a cor, deixar azul, para a gente explicar aqui esses orbitais, como é que funciona. Como eu falei para vocês, eu tenho o subnível, estou selecionando. Eu tenho o subnível S, P, o D e o F. Vou agora dividir aqui esses aqui nos orbitais, certo? Então, ó, o subnível S é o menorzinho. Ele só tem um orbital. Tá aqui o orbital dele, ó. O orbital, pessoal, são essas caixinhas, ok? Então, o subnível S ele tem só um orbital, por isso ele tem só uma caixinha. O subnível P, ele tem três orbitais. Aqui, ó, as três caixinhas dele, certo? O subnível D, ele tem 5 orbitais. E o subnível F, ele tem 7 orbitais. Vou tentar dividir aqui esses 7 para ficar melhor para vocês entenderem. Então, tem um aqui. Vai ficar torto mesmo para não perder tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, tá aqui os 7 orbitais aqui do subnível F, certo? Então, ó, lembrando, o S, P, D, F, o S, ele tem um orbital. Cada orbitalzinho desse aqui, gente, cada caixinha dessa, cabem 2 elétrons. Eu não posso colocar 3 elétrons. Um eu posso colocar, mas 3 eu não posso, ok? Então, cada caixinha dessa aqui cabem 2 elétrons, certo? E a forma que esse elétron vai ficar, ele também é bem importante. Tem um elétron que ele vai girar aqui no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Agora eu vou complicar tudo para vocês, hein? Porque é a capacidade máxima dele. Imagina um carro pequeno que cabe em 5 pessoas. Se você colocar 6 pessoas num carro, colocar 7 pessoas num carro, você vai ser multado, certo? Se a polícia pegar lá, você vai ser multado, porque não pode colocar mais do que a capacidade máxima de um carro, certo? Então aqui também acontece com os orbitais. O máximo que ele pode caber aqui, ó, o máximo que ele pode suportar de elétrons,
São 2 elétrons em cada orbital. Então, ó, nesse daqui vai caber 2 elétrons, nesse daqui também mais 2, 2, 2, 2, 2, certo? Por isso, ó, que a capacidade máxima de elétrons do subnível S são só 2 elétrons, porque eu só posso colocar 2 aqui. Então, ó, quando vocês olharem para a distribuição eletrônica desse jeito aqui, ó, vocês vão ver, ó, sempre no S vai ter o 2 aqui em cima. Sempre no P vai ter o 6. Sempre no D vai ter o 10. E sempre no F vai ter o 14. Por que essa numeração? Não é por acaso, pessoal. Porque ó, é S2, porque só cabem 2 elétrons, porque ele só tem um orbital. P6, porque em cada orbital desse aqui, que são 3, ó, cabem 2 elétrons em cada, fazendo 6 elétrons. D10, aqui porque são 5 orbitais, mas os outros ficaram bem prensadinhos. São 5 orbitais. Em cada orbital desse cabe 2, então vai dar 10. E F14, porque aqui tem 7. 7, tendo 2 aqui em cada, 7 vezes 2 é igual a 14. Certo? Então, é assim que funciona, gente. Agora, pessoal, como é que a gente vai distribuir esses elétrons aqui por esses orbitais? Tem uma diferenciação básica, que é a questão do spin, que vai dizer como é que esse elétron vai estar girando lá dentro do orbital. Olha que treta. Então, ó, vamos ver aqui esse spin. O primeiro spin, gente, o primeiro elétron que a gente vai colocar no átomo, ele sempre é virado com a seta para cima, certo? E o segundo, ele é sempre representado com a seta para baixo, certo? Então, se eu tiver 2 elétrons aqui dentro desse orbital, vai ter um com a seta para cima e o outro com a setinha para baixo, ok? É para representar a forma que ele está girando lá dentro desse orbital, ok? Então, ó, mas, por exemplo, nesse caso aqui, aqui. Nesse caso aqui está dizendo que no orbital P, olha aí, ó, no subnível P, eu tenho só 5 elétrons. Como é que eu vou colocar, então, esses 5 elétrons lá naquele orbital? Como é que eu vou colocar esses 5 elétrons lá naquele orbital? Vamos ver agora. Então, tá aqui, ó. Vamos colocar esses 5 elétrons aqui. A gente quer fazer dessa forma. Ah, são 5? Pois eu vou colocar aqui um, que é uma setinha para cima. 2, uma setinha para baixo. 3, uma para cima. Mas aí eu vou dizer para vocês que dessa forma aqui está errado. A gente não faz assim, certo? Como é que a gente faz? A gente coloca todos os elétrons primeiro com a setinha para cima. Quando terminar aqui no último orbital, ó, no terceiro, a gente volta lá para o primeiro e coloca para a setinha para baixo, certo? Então, se eu tivesse só 3 elétrons aqui nesse orbital, como era que eu ia representar? Os 3 elétrons com a setinha para cima. 1, 2, 3. Pronto. Era assim que eu ia representar. 1, 2, 3. E não assim, ó. E não assim. 1. Aí eu vou colocar agora a setinha para baixo. 2. E vou colocar o outro com a setinha para cima. 3. Se eu fizesse isso, estaria errado. Então, a forma correta é colocar todos os primeiros aqui de setinha para cima e depois voltando, colocando os outros aqui com a setinha para baixo. Ok? Então, bora lá. Aquele que a gente viu são 5 elétrons, né? Voltamos aqui para a gente ver, ó. Tá aqui, ó, 2p5. Beleza. Vamos lá. 2p5. Vamos colocar, então, 5 elétrons no subnível P. Então, primeiro, vamos colocar a setinha para cima até chegar no último orbital. 1, 2, 3. Pronto. Agora, a gente completa os outros dois com a setinha para baixo. 4, 5. Pronto. Distribuir aqui os 5 elétrons, os 5 elétrons nesses orbitais. Beleza? Então temos aqui, ó, os 5 elétrons. Agora a gente vai saber o número quântico magnético. Que negócio é esse? O professor complica demais as coisas. Número quântico magnético. Como é que funciona isso? Para a gente descobrir qual é o número quântico magnético, eu preciso fazer aqui uma numeraçãozinha básica. Como é que funciona essa numeração? Tem que preencher todos os orbitais, exatamente nisso. Então, ó, o orbital central, o que está no meio, vai ser o zero. Ok?
está no meio vai ser o zero. O que está à esquerda do zero vai ser o orbital menos 1, que é esse aqui, certo? E o que está à direita do zero vai ser o mais 1. No caso do S, que ele só tem um orbital, aqui, ó, subnível S, então esse número aqui vai ser o zero. Esse número aqui vai ser o zero, porque ele só tem um. Então o central é esse mesmo, ok? Ah, e nesse caso aqui que o subnível D tem aí 5 orbitais, a gente vai lá no central, no subnível central. Esse vai ser o zero, certo? Aí eu vou com o da esquerda, ó. Esse da esquerda, aí eu vou tentar encontrar. Esse daqui que está perto do zero é o menos 1. E o que está aqui mais distante ainda é o menos 2. Deixa eu centralizar aqui tudo bonitinho. Pronto. Menos 2 e menos 1. Os que estão à direita do zero são positivos. Assim como numa reta numérica. Mais 1. Mais 1. E o outro, mais 2. Tem que diminuir aqui um pouco. E pronto. Isso vai dar certo agora. Ficou muito bonito não, mas é desse jeito. Então, ó, o central aqui é zero. Quem está à direita do zero é mais 1 e mais 2. Quem está à esquerda, menos 1 e menos 2. Certo? Então, assim que a gente descobre aqui o nosso número quântico magnético. Então, beleza. Gente, o que vai mandar no número quântico magnético, você vai dizer se é menos 1, se é zero ou se é mais 1, é o último elétron que foi colocado. Ok? Então, o último elétron que foi colocado vai dizer se esse número é menos 1, é menos 2, é mais 1, é mais 2, é mais 3, é menos 3, certo? É através do nosso último elétron. Beleza. No exemplo que a gente fez, que era P5, a gente colocou 5 elétrons aqui nesses orbitais, ó. O último elétron que eu coloquei em qual caixinha? Na caixinha menos 1, na caixinha 0 ou na caixinha mais 1? E aí, povo? Vocês viram que eu distribuí aqui as flechinhas, ó. Coloquei aqui, ó, uma para cima, uma para cima, uma para cima. Aí eu voltei, ó. Coloquei uma para baixo e coloquei a outra para baixo também. Certo? Então, a última que eu coloquei foi qual, gente? A última caixinha que eu coloquei aqui. O Renan botou menos 1. O Nilson mais... O Renan mudou de ideia, né? O Nilson agora colocou 0. Olha aí. E o Nilson acabou de acertar. Foi no 0. Presta atenção, gente. Vou repetir de novo o que eu mostrei para vocês. Vou colocar até de uma cor diferente. Eu primeiro não coloquei as 3 setinhas para cima. Ó, botei essa seta para cima. Depois eu coloquei essa seta para cima aqui. E depois coloquei essa outra. Ó. Beleza. Aí eu fui voltando. Coloquei essa daqui no menos 1. E a última que eu coloquei foi na caixinha 0. A última que eu coloquei foi na caixinha 0. Então, bora passar para o outro desenho lá. O número quântico secundário, vou colocar aqui o texto. O número quântico magnético, que é representado pela letra M de magnético. Isso aqui está até mais fácil. Vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar um vermelho. O número quântico magnético é igual a 0. Porque foi naquele 0 lá que eu coloquei essas caixinhas, ok? Então, o número quântico magnético é 0. Beleza. A partir dessa informação que a gente acabou de ver aqui, eu também consigo achar o nosso último número quântico, que é o spin. Olha o nome, spin. Spin vem de giro, está girando, como eu falei para vocês. Tem um aqui girando aqui no sentido horário e o outro está girando aqui no sentido anti-horário, certo? Então, ó, deixa eu ver se eu acho aqui uma aula falando. Não, deixa eu explicar primeiro mesmo. Então, esses spins, eles são representados de forma diferente. Eles são representados de forma 1/2, sempre assim, 1/2. Certo? Colocar até um textozinho aqui para apagar depois, só para dizer como é. Esses spins eles podem ser ou menos 1/2, ou, vou colocar aqui, ou mais 1/2.
Pronto, eles podem aparecer das duas formas, menos um meio ou mais um meio. Vai depender de quê? Se a setinha está para cima ou se a setinha está para baixo. Ok? Ele vai ser, agora olha como isso aqui é complicado. Ele vai ser menos um meio, vai ser negativo, se a setinha estiver apontando para cima. Mas, rapaz, mas a gente vai pensar de uma coisa indo para baixo sendo negativo. Pois é, mas não vai seguir essa lógica. Então ele vai ser menos um meio se a setinha for para cima. E ele vai ser mais um meio se a setinha for para baixo. Olha aí, que loucura. Então, ó, menos um meio, o spin está girando de uma forma e mais um meio, o spin está girando de outra forma. Se a última seta que eu coloquei, ela foi para cima, então o número quântico spin aqui, que é o último, o quarto, ele vai ser menos um meio. Se a última seta que eu coloquei, ela foi para baixo, o número quântico vai ser mais um meio. Então, nesse caso, gente, vai ser menos ou vai ser mais? Digam aí para mim, no exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Vai ser menos ou mais? Vai ser mais, né? Porque a setinha foi para baixo, tá? Você tá ligado? Vai ser mais porque a setinha tava para baixo, que foi essa última aqui, ó, que a gente colocou. Deixa eu botar aqui, cadê? Tá aqui. Foi essa última setinha aqui, ó, que a gente colocou, certo? Então essa última setinha ela tá para baixo, então o spin vai ser positivo. Então trazendo para cá, vocês estão vendo que esse conteúdo não é dos mais fáceis não, né, gente? Então o último número que é o spin, vou colocar aquele de S. Vou mudar aqui mais uma vez, vou colocar verde agora. Vou botar aqui o verde. Puxa, não ficou não. Deixa eu refazer aqui esse texto. Pronto. S é igual a mais um meio. Porque aquela setinha lá estava virada para baixo. Então conseguimos ver aqui, ó, os nossos quatro números quânticos, beleza? O primeiro é o mais fácil, que a gente vai analisar ele através desse númerozinho aqui que vai estar na frente do nosso subnível que nós estamos analisando aqui, ó, ok? Que é o 2, tá aqui o 2. O segundo vai ser de acordo com a letra do subnível, que no caso aqui é o P. Nós vamos ver lá na tabelinha lá que o P vai ser quanto? O P vai ser igual a 1, certo? Não, botei foi nesse outro mesmo. Tá aqui, ó, o P. O P nesse caso aqui é igual a 1, ó. Então, o número quântico secundário vai ser 1, ok? O número quântico magnético vai depender de qual caixinha, de qual orbital esse elétron aqui vai estar inserido, nosso último elétron que nós colocamos. Aí nós vimos aqui que essa caixinha aqui foi no zero, ó, foi nessa última aqui que a gente colocou. Por isso o número quântico magnético dele é zero. Tá aqui. E a última, no caso aqui, vai ser o spin, que é a maneira como ele está girando. Aí eu posso representar para cima ou para baixo. Se a setinha estiver para cima é menos um meio. Se a setinha estiver para baixo é mais um meio. Então, no caso aqui, nosso último número quântico, o spin, é mais um meio. E aí, a dificuldade de 0 a 10 é quanto, pessoal? Esse conteúdo aqui de 0 a 10, qual é a dificuldade? Gente, eu vou encerrando aqui não a aula, viu? O videozinho que eu vou mandar aqui pro YouTube, para quem não pôde assistir, que já tá com 34 minutos.